Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então isso é uma pessoa que já tem conseguido entender mais profundamente, enxergar mais profundamente. Isso é ser espiritual. O sacrifício de louvor não é qualquer pessoa que dá. Por exemplo, um exemplo na Bíblia de sacrifício de louvor. Você pega o apóstolo Paulo, ele e Silas, que foram presos numa cidade, foram açoitados e lançados no cárcere, tendo suas mãos e pés presos por correntes e cadeias. À meia-noite, a Bíblia diz que esses homens estavam fazendo o quê? Chorando e murmurando, reclamando: oh, vida difícil, essa vida de pregador. Eu nunca mais quero saber de fazer essa tal de obra de Deus. Não, Silas, deixa eu ver suas costas aí, olha aí. Esse é o pagamento de servir a Deus. Essa era a base deles? Nada disso. A Bíblia diz que eles oravam, e não era oração de murmuração. Eles oravam oração de agradecimento. Isso é sacrifício de louvor. É você louvar e declarar louvor no momento de dificuldade. Nem todo mundo faz isso, nem todo mundo tem condição de fazer isso. Só faz isto quem é espiritual. Tinha graças a Deus. Eles oravam à meia-noite e cantavam hinos. Glória, glória, aleluia. Mas é hino de adoração mesmo, amém, pessoal? Não é aquela adoração, glória, glória, aleluia. Adoração misturado com tristeza, com murmuração. Nada disso. Era uma adoração de espírito. E o bonito, pessoal, que o sacrifício de louvor traz resultado, traz resposta. A Bíblia diz que à meia-noite um terremoto sobreveio sobre o cárcere, que abalou os alicerces do cárcere, e as cadeias soltaram sozinhas, e as portas se abriram sozinhas. Então o sacrifício de louvor é só para pessoas espirituais, porque só as pessoas espirituais têm visto a manifestação espiritual de Deus, conseguem ver grande livramento, grande operação divina, grande transformação divina. Quanto mais você consegue ter uma visão clara de Jesus, da obra dele, mais desejo de ir para ele você tem. O Zaqueu, olha só como é recompensador, como Deus corresponde ao seu coração. Quando o Zaqueu viu Jesus claramente, ele pôde contemplar a face de Jesus, a gloriosa face. Ele viu, puxa, como esse homem é maravilhoso, dá para sentir a forma dele andar. Olha só como ele toca as pessoas, busca. Eu não vejo ele brabo, empurrando ninguém. Olha só como ele está vindo. Oh, Pai, obrigado, esse homem realmente é diferente. De repente, o Senhor Jesus passando debaixo da figueira, ele para bem embaixo do Zaqueu. O Zaqueu ficou, parou, tomou um susto. Jesus está vendo tudo. Diga graças a Deus. Versículo 4 novamente. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o que aconteceu? Jesus viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só, você já imaginou? Zaqueu e Jesus nunca tinham se falado antes. Zaqueu e Jesus não se conheciam. O Zaqueu estava impelido por Deus, pelo Espírito de Deus. E ele estava contemplando lá de cima do pé de figueira, segurado no galho, ele via Jesus, olha só que coisa linda. De repente Jesus para debaixo dele e olha para cima: ô Zaqueu, e aí? Não dá um susto? Mas ele sabe meu nome? Sabe, Deus sabe de tudo. Quanto mais o seu coração se inclina, os olhos do Senhor estão focalizados na sua vida. Presta atenção, se Deus estava dando tamanha atenção para o ladrão, para o desonesto, para o publicano, quanto mais para os filhos lavados, remidos no sangue de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. É necessário, irmãos, enxergar essa mensagem e você se ver como filho de Deus, altamente privilegiado, abençoado. Os olhos do Senhor estão fitados na sua vida. Veja que o Senhor Jesus parou debaixo e disse a ele:
hoje me convém pousar em sua casa. Ele falou uma coisa que você não fala para um estranho. Você não conhece alguém, diz: ei, hoje eu vou pousar na sua casa, prepara a janta especial. Se tiver uma maniçoba, pode ser maniçoba, pode ser um açaí, pode ser qualquer coisa, que eu vou jantar lá hoje, tá bom? O cara vai olhar e falar assim: tá bom, eu nunca te vi na vida, não lhe conheço. Não é assim? Então Jesus falou, veja só, ele fala de uma forma íntima. Ele fala com uma pessoa desconhecida, mas de uma forma íntima. Ele não foi convidado pelo Zaqueu, ele mesmo se convidou. Hoje eu vou. Mas o que é isso, pastor Hugo? Veja que quanto mais um coração está se inclinando para Deus, mais Deus o conhece. Quer dizer, a pessoa já é íntima de Deus sem saber. A pessoa já tem o amor de Deus sem ela saber, que é o caso do Zaqueu. Agora, para um homem como o Zaqueu está sendo tratado desta maneira, imagine os seus filhos lavados, comprados, remidos pelo sangue do seu Salvador. Eu tenho que ver essa mensagem e entender: puxa vida, como Deus me abençoa também. Portanto, meu irmão, não deixe a visitação do Senhor. Jesus, tudo isso começou, o versículo diz, começou com Jesus entrando em Jericó, ia passando. Começou com Jesus passando. Entenda que quando Jesus começa a se revelar, começa a passar, aquela passeata de Jesus não é simplesmente uma passeata, não. Aquilo é o momento de pegar a revelação e seguir com aquela revelação e saber que aquela revelação de Jesus vai se tornar cada vez maior, mais clara, mais forte, e vai me trazer bênçãos da parte de Deus. Que bênção, que recompensa. Jesus para debaixo do pé de figueira e diz: ô Zaqueu, sim senhor, desce depressa meu filho, porque hoje me convém pousar em sua casa. Imagina que Jesus chegou numa posição que é a posição que todos nós temos que estar, irmãos. Como, pastor Hugo? Jesus nos sustentando. Jesus com seus braços fortes nos segurando. E ele pede para Zaqueu fazer uma coisa que você não pede geralmente para ninguém fazer, principalmente quem está sobre uma árvore. Você vai pedir para uma pessoa que está lá descer depressa. Ninguém desce depressa de uma árvore. Você pedir para uma pessoa descer rápido, desce depressa, rápido, rápido. É pedir para ela cair, sim ou não? Quem já subiu no pé de açaí aí? Amém? Não é? Sim ou não, pessoal? O pé de açaí ainda é tranquilo que você desce. Agora um pé de manga dá para descer depressa? Aí não dá, né? E aí? E o pé de figueira era a pegueira brava, completamente diferente do pé de açaí. Mas eu quero dizer o seguinte: Jesus falou: desce depressa. Mas e se eu cair, mestre? Eu lhe aparo. Quer dizer, eu já estou numa posição em relação à sua vida onde você não vai mais se arrebentar na vida. Você não vai mais sofrer na vida. Você não vai mais sofrer danos na sua vida. Você não vai mais perecer. Agora você está sob os meus braços poderosos. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa é a nossa condição em Cristo, meu irmão. É muito importante você seguir a sua vida de cabeça erguida, sabendo que você está sob a graça de Deus. A graça de Deus se sustenta. O próprio Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo: minha graça, ela te basta. Aqui, você está aqui nos meus braços, não tem como mais o inimigo conseguir lançar uma destruição contra a sua vida. Não. Você tem agora tudo que você precisa. Queridos, a partir daí, a vida do Zaqueu mudou extraordinariamente. Aconteceu o fato, eu vou ler a transformação da vida do Zaqueu, mas aconteceu um fato, quando os homens religiosos, lembram-se deles, viram que Jesus entrou para pousar na casa, para ser hóspede do pecador. Vamos ler aqui o versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. Olha, o coração de Zaqueu estava alegre. Então, Zaqueu, Jesus foi a resposta do coração de Zaqueu. Diga graças a Deus. Quando o nosso coração está alegre, é porque estamos sendo correspondidos. Nossas orações, nossos pleitos,
nossos desejos da nossa vida, nossa alma, estão sendo atendidos. Geralmente, quando a pessoa está com o coração muito alegre, ela está sendo abençoada por Deus. Nós julgamos aqui, entendemos que esse encontro de Jesus com Zaqueu, Jesus é Deus. Então, esse encontro de Deus com Zaqueu era resposta às orações de Zaqueu. Ele era publicano? Era. Desonesto? Era. Era ladrão? Era. Ele falou. Mas mesmo assim, irmãos, ele orava. Às vezes a pessoa está num comportamento baixo, mas ela entrou e se tornou escrava daquela situação e não consegue mais sair. Então eu já trabalhei em casa de recuperação, conversando, atendendo pessoas, e até na rua mesmo, evangelizando. Pessoal, o que eu posso concluir? Que tem muita gente que está mergulhada nas drogas, no vício da bebida, vício do cigarro. Não é porque a pessoa quer se matar e se destruir. Eu já ouvi de muitos a seguinte palavra: se eu pudesse, se eu conseguisse, eu largava, eu deixava. Um dia desse aqui, nós estávamos conversando, entrou uma pessoa, e nós perguntamos para ele: quando é que você vai largar a bebida? Ele disse: nunca. Mas não é porque eu não quero. Eu sei dos malefícios da bebida, eu sei o que ela faz, eu sei o que ela está fazendo comigo, mas ela já entrou no meu sangue, já me intoxicou, já entrou em tudo em mim, e eu não consigo mais. Está mais forte do que eu. Claro, aí você vai apresentar o poder de Jesus para essa pessoa, vai orar por ela. Só Jesus pode prover essa libertação. Mas se depender somente da pessoa, não tem jeito. Eu acredito que o Zaqueu era um desonesto, mas que orava a Deus dizendo: Senhor, me ajude, Senhor. Eu não quero mais essa vida. Eu estou enredado num laço, numa rede. Hoje eu sou escravo dessa condição. Mas me ajude, Pai. Me ajude. Ele orava a Deus. E a resposta de Deus foi enviar quem? O seu filho no caminho do Zaqueu. Diga graças a Deus. Você está vendo? Então, quando Jesus olhou e chamou pelo nome: ô Zaqueu! Porque o Zaqueu já tinha conversado com Deus, já tem intimidade com Deus. Diga graças a Deus. Está aqui a resposta da intimidade de Deus com Zaqueu. Você chama uma pessoa pelo nome, uma pessoa que você já conversou com ela, que você já tem tido intimidade com ela. Diga graça. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, o Zaqueu, pessoal, apesar de ser um homem nesse comportamento, ele pedia a Deus: Senhor, eu queria tanto largar essa vida, abandonar esse negócio, me dê força, me ajude, prepare um meio, Pai, para mim me libertar desse negócio. Aí, quando ele ouviu falar: Jesus chegou, vou lá ver. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Veja, tudo isso é uma construção. Deus foi preparando e o Zaqueu foi correspondendo. Quando Deus começa a ensinar, começa a mostrar, você pode ter certeza que você vai chegar no resultado esperado. Você vai chegar no seu pedido, você vai chegar na sua bênção. Não tenha medo. Não deixe ninguém atrapalhar a sua chegada. Você sabe que o diabo não quer que a pessoa largue o vício, largue o pecado, largue a vida errada. Por quê? Veja, quando o Zaqueu chegou, já surgiu uma dificuldade. Era uma multidão, ele era de baixa estatura. Tinha o povo que era preconceituoso contra ele. Inclusive, olha só o que o povo diz no versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. Então veja, o povo, quando viu aquilo, os religiosos: mas como é que pode Jesus, um homem santo, entrando na casa desse pecador? Olha a forma que eles se dirigiam a Zaqueu. É um pecador, não é? Então vocês vejam que o Zaqueu tinha tudo para não receber. Se o Zaqueu, para ser salvo, dependesse dos religiosos, nunca que ele ia ser salvo. Ainda bem que a nossa salvação depende só de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga graças a Deus. Só de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, atenda a visitação do Senhor Jesus. Deus, quando fala com você, está direcionando você até o lugar da sua bênção. Pessoal, o encontro com Deus muda todas as coisas. Olha só o que aconteceu com Zaqueu, para a gente terminar, versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Amém? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Diga graças a Deus. Você percebeu o que aconteceu? O texto diz, levantando-se Zaqueu. Quando Jesus entrava na casa das pessoas, você vê isso acontecer na casa de Marta e Maria, todo mundo sentava, o próprio Jesus se assentava e Jesus ensinava. Jesus sempre dava uma palavra, dava um ensinamento. Então não podia ser diferente na casa do Zaqueu. Zaqueu era rico naquela noite. O Zaqueu deve ter dito assim, mulher, estamos recebendo aqui Jesus Cristo de Nazaré, o mestre da Galileia que está chegando aqui. Mata lá umas 2 galinhas para fazer uma galinha caipira aqui para Jesus. O pessoal do Pará não gosta muito, não. Jesus chegou e nós vamos fazer uma janta especial. E aí estava lá, na hora da janta, Jesus terminou, Jesus foi dar a mensagem. Pessoal, do nada, o Zaqueu estava sentado, você vê que Jesus não deu oportunidade, Jesus não chamou ninguém, Jesus não apontou o dedo. Zaqueu, você tem alguma coisa para falar? Não. O Zaqueu estava escutando a mensagem, de repente ele levantou-se. Pois não, Zaqueu? Mestre, uma oportunidade. Pode falar. Gente, é o seguinte, eu quero falar com vocês uma coisa. Isso nasceu no coração. Você está vendo quando você está ouvindo, você está em comunhão com Jesus, você está se alimentando de Jesus, você está se envolvendo com Jesus, todas as direções para a mudança de sua vida, elas vêm, diga graças a Deus, vem tudo. Deus mostra para você tudo que você precisa fazer, todas as decisões que você precisa tomar, e ao mesmo tempo Ele dá força para você fazer isso. Diga graças a Deus. O Zaqueu, ele levantou-se e disse, olha pessoal, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Talvez a mulher do Zaqueu estava lá na reunião, e ela não era convertida, era judia também. Quando ela escutou isso, primeiro quando Zaqueu levantou, ela pensou, pô, a coisa não sei se vai vir. Eu vou dar metade dos meus bens. Vixe, o homem ficou doido. ou então, né, Zaqueu depois disse, e tem mais. Se eu defraudei alguém, roubei alguém, se eu passei alguém para trás, eu vou devolver 4 vezes mais para essa pessoa. Porque era o que mandava a lei de Moisés. A lei de Moisés, se o cara roubasse uma galinha, tinha que pagar 4. Roubasse um boi, tinha que pagar 4 boi. Essa lei é boa, sim ou não, pessoal? O cara roubou um carro, tem que trabalhar para pagar 4, ele vai pensar 2 vezes. Né? Sim ou não? Você só vai sair daí, meu filho, quando você trabalhar, levantar o recurso para pagar 4 carros que você roubou. Ixi, esse negócio de roubo não está certo, não. Mas imagine a mulher do Zaqueu, pessoal, quando ele falou isso. Eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes. O que o Zaqueu está falando? Senhor, a partir de hoje eu não quero mais saber da desonestidade. A mulher foi feliz, porque toda esposa que tem um marido assim, com certeza ficará muito feliz de ver o seu esposo livre do roubo, da desonestidade. Sim ou não, pessoal? É o sonho de toda a família, libertação. Será que é bom ter muito, muito dinheiro e depois se preparar na cadeia? Não dá certo, né? Isso não é vida. Bom, mas a verdade é que aconteceu uma coisa linda. Se você ler todas as coisas na Bíblia, elas não estão na Bíblia por acaso. Nós não vamos ler essa história por causa do tempo. Olha só como Deus põe as coisas um do lado da outra. No capítulo anterior, depois você pode ler, tem a história do jovem rico. Esse sim, Jesus mandou vender e dar aos pobres, sim ou não? O Zaqueu, Jesus não mandou. Mas esse, o jovem rico, Jesus mandou. Está no capítulo anterior. E Deus colocou um do lado do outro para mostrar para nós a diferença do que é viver por amor e viver sem amor. Diga graças a Deus. Olha só o que Deus faz, o encontro com Deus. Lá, Jesus falou para o jovem, você quer o reino de Deus? Quer ser salvo? Venda teus bens e dê aos pobres. E o homem ficou pensando. Não. Ficar pobre? Não. Não está certo não.
ficou triste, deu meia volta, foi embora. Mas ele não teve coragem de fazer o que Jesus pediu. Você vê, o Zaqueu com o coração aberto, quando ele encontrou Jesus, a graça e o amor de Jesus, ele não precisou nem mandar, ele mesmo já foi. Amém? A melhor forma de dar as coisas é com o coração aberto, alegre. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Diga graças a Deus. O jovem rico, se ele fizesse, ele tinha tanto amor pelos materiais, se ele desse, ele ia dar assim tremendo, assim, querendo puxar, dar. Isso aí Jesus falou, não, isso ainda não é para dar não. Dá é como o Zaqueu, pessoal, sem Jesus pedir, ele levantou, Senhor, eu estou dando, vou dar metade para os pobres, vou pagar quem eu estou devendo. E com certeza, se Jesus pedisse para a obra, ele também daria, mas é bom quando nasce, a pessoa já tem a consciência da obra de Deus. Mas o que eu quero falar é que, pessoal, o encontro com Jesus transforma a pessoa, muda a vida dela, transforma completamente. Depois dessa palavra de Jesus, o que Jesus falou para o Zaqueu? O versículo seguinte: e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de quê? De Abraão. Interessante que o jovem rico, lá do capítulo anterior, foi pedir salvação. Ô bom mestre, o que hei de fazer para receber a salvação? E o Zaqueu foi buscar Jesus e a salvação chegou. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. O encontro com Jesus muda todas as coisas na sua vida. Jesus nunca vai fazer nada por acaso. Por mais que você não perceba, mas Ele está trabalhando. O Zaqueu não imaginaria que Jesus ia parar debaixo do pé de figueira e ia chamar ele. Ô Zaqueu, pelo nome. Então Jesus já estava de olho nele. Então, sem você perceber, sem você sentir, você não está vendo, mas Deus está trabalhando, meu irmão. Jesus está com os olhos sobre todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas e demandas, né? O diabo muitas vezes tenta convencer você que não, que você está sozinho, que você perdeu a batalha, você não vai vencer essa doença, você não vai sair dessa tribulação. Meu irmão, o diabo é mentiroso, pai da mentira e homicida desde o princípio. O verdadeiro em toda essa história é o seu bom pastor, Jesus. Nele você pode confiar. Amém? O Jesus falou, desce depressa. Por quê? Porque Zaqueu, você vê que em seguida ele foi salvo. Ele e a casa dele. Porque a mensagem evangelística para a salvação é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, desce depressa. Quando é para salvação, tem que agir com pressa, né? Jesus nunca fez nada com pressa e nem mandou as pessoas andarem apressadas. Mas para ser salvo, se a salvação se abriu, então, entre logo. Talvez todos que estão aqui são salvos, mas se tem alguém ainda que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é o único momento na Bíblia que Deus diz, não espere mais, venha logo. Isso para ser salvo, aí sim, você tem que ter pressa. Por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que realmente olhar e apontar para o verdadeiro Salvador, que é quem? Jesus, nosso Senhor. Diga graças a Deus.